A paz seja convosco. Vamos trazer uma mensagem que é polêmica, é polemizada essa mensagem. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Essa mensagem, porém, simples. Aqui a gente tem essa imagem. Nós temos essa imagem de Adão e Eva, representando Adão e Eva, não que Adão e Eva seja dessa forma. Aqui a serpente, o comer do fruto, estavam decidindo se comiam do fruto de fato. Eva ali com o fruto na mão. Eva ali está com o fruto na mão. E ali tem Adão e Eva já errando e já tendo que sair ali do jardim do Éden. Tá? E a gente sempre tem como nortear essa mensagem. Eu sempre estou norteando essa mensagem. Eu tirei a câmera porque estava travando demais. Eu tirei a webcam. Então por isso eu vou trazer algumas imagens aqui para ilustrar. Eu trouxe essa imagem aqui para ilustrar. E sempre, aí como está na miniatura do vídeo, eu estou trazendo essa mensagem porque isso é um ensinamento da Bíblia de estudo do expositor, mas que faz total sentido quando a gente tem que buscar constantemente a presença de Deus. A gente precisar de uma restauração, porque a gente perdeu alguma coisa. A gente perdeu alguma coisa que a gente tinha lá no Jardim do Éden. A gente podia estar na presença de Deus. O que perdemos? O que perdemos porque agora a gente tem que buscar novamente o que a gente perdeu para a gente, quando Cristo voltar, a gente poder entrar no reino. Senão a gente não entra no reino. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso falando com o texto base, Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Ele disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Daqui vemos que o homem foi criado refletindo atributos morais e espirituais de Deus, como comunhão, santidade, racionalidade, domínio, capacidade moral. Porém, o ser humano ainda é dependente de Deus. O ser humano é dependente de Deus. Mas o homem tem comunhão com Deus, o homem tem santidade, é separado para Deus, o homem tem raciocínio, o homem tem domínio e o homem tem capacidade moral. Ou seja, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, podendo decidir o que é certo ou não fazer. Por mais que ele ainda não tivesse a consciência do que é mal, ele tinha escolha. Deus criou um ser que é consciente, capaz de tomar decisões por conta própria, sem depender dele. Ou seja, o homem é dependente de Deus para continuar na presença dele. Porém, ele pode tomar decisões que afastam ele de Deus. Essa consciência, essa capacidade, esse domínio, essa racionalidade é a imagem e a semelhança de Deus, porque Deus pode fazer isso. Deus tem capacidade moral de fazer o que ele quiser. Ele deu isso ao homem. Então, o homem foi criado bom e perfeito. Não perfeito conforme nós entendemos a perfeição. Perfeição, algo perfeito é algo que não tem falha, algo que não tem defeito. O homem foi feito sem defeito. Porém, ele tinha uma capacidade. Ele podia criar um defeito se ele quisesse. Ele podia escolher, não, eu não quero Deus mais. O ser humano, ele podia escolher isso. Adão podia escolher isso. Eu estou falando de Adão, não estou falando nem de Eva. Eva foi criada depois. Em primeiro momento, tinha Adão. Depois foi feito Eva. Depois de algum tempo, Deus viu que o homem estava sozinho. Não sei quanto tempo foi isso. Mas ele fez o Adão cair em um sono profundo e criou Eva. Primeiro Adão. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Depois foi feito Eva. Então Adão foi feito. Ele tinha capacidade de escolher. Capacidade de escolha. Ou seja, o homem foi feito em uma condição perfeita, em uma condição boa, sem defeito, não tinha defeito no homem. Porém, o homem não era imutável. O homem podia mudar. A ideia de pensar que o homem não pode mudar. Deus criou o homem perfeito, o homem não pode mudar. É mentira, porque o homem mudou. Então Deus criou o homem com comunhão
com santidade, com racionalidade, domínio e capacidade moral. Ou seja, o ser humano era racional. Diferente dos animais, o homem tinha uma racionalidade. E dependia de Deus. Mas ele tinha uma racionalidade. Ele conseguia pensar por conta própria. Assim como nós hoje podemos pensar por conta própria, a gente não, para cada pensamento do ser humano, a gente não pede o aval de Deus. Tem coisa que o ser humano faz que não tem um aval e nem a permissão e nem a aprovação de Deus. Ou seja, o homem tem uma capacidade de escolha, uma capacidade, uma racionalidade própria, que não foi Deus que mandou ele fazer aquilo. E desde a criação, antes da queda, estou falando antes da queda, não é depois da queda, é antes da queda. Antes da queda, o homem podia pensar por ele mesmo. Ele podia escolher fazer por ele mesmo. O homem era racional. Ele não era um robô controlado por Deus. O homem não era uma marionete que Deus ficava controlando. Não, você não vai fazer isso. Não, você faz, você tem que fazer. Como se Deus estivesse ali controlando cada movimento, cada piscar de olho. Não, Deus não criou um robô. Deus criou um ser capaz de ir para onde ele quisesse. Tanto é que Deus deu uma tarefa para o homem. Deus dá uma tarefa para o homem. Qual que é a tarefa que Deus dá para o homem? Ele ia cuidar do jardim, ele ia dar nome aos animais. Não foi Deus que deu o nome aos animais. Foi designado para o homem fazer isso. Então, se o homem podia dar o nome para um animal, por conta própria, porque Deus mandou, então por que ele não poderia ter outra ideia, ter outra decisão, e essa decisão fosse contrária a Deus? Assim foi com o anjo. Assim foi com a queda de Satanás. Satanás foi criado perfeito, sem defeito, porém ele não era imutável. Aquele que não muda é só Deus. Imutável é só Deus. Mutável é a criação de Deus. Deus criou algo que pode mudar. A criação de Deus pode mudar. Ou seja, o homem mudou. Alguma coisa mudou. Assim como em Satanás, alguma coisa em Satanás mudou. Porque Deus deu racionalidade, domínio, capacidade moral. E quando o homem, ou o inimigo, falando agora de Satanás, decidiu fazer ao contrário da vontade do seu Criador, ele criou se criou algo que é algo metafísico, não sei, imoral. Porque a falta de moralidade é a imoralidade. Ou seja, Deus não criou algo imoral. Deus não criou nada imoral. Mas quando a sua criação, que é mutável, que pode mudar, que tem racionalidade, toma uma decisão que é contrária à moral, é criada uma imoralidade. A mesma explicação dá para se usar para a criação do mal. Deus não criou o mal, mas quando o homem decidiu fazer algo que é mal, decidiu fazer algo que é contrário à vontade de Deus, que é bondade, então é maldade, porque tem a ausência da bondade. É como se Deus tivesse criado a luz, mas o ser humano decidiu, não quero a luz. Então, existe a ausência de luz, a qual conhecemos hoje como escuridão. O homem foi criado bom, mas não imutável. Ou seja, o homem podia mudar. Gênesis capítulo 1, verso 31 diz: E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. O texto não diz que o homem era perfeito no sentido absoluto e imutável. Somente Deus é absolutamente perfeito e imutável. Malaquias capítulo 3, verso 6 vai falar: Porque eu, o Senhor, não mudo. Então é só Deus que não muda. A criação de Deus pode mudar. Deus não muda, mas a sua criação não era imutável. Isso é fato. Não tem como você falar o contrário disso, porque senão não é para você mudar. Por que você está mudando? Uma hora você fala uma coisa, outra hora você fala outra.
Entendeu? Isso é fato. Isso é realidade. Tiago 1,17. Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Esses atributos pertencem somente a Deus. Onde não há mudança e nem sombra de variação, é só Deus. Adão podia escolher. Adão pode escolher mudar. Adão tinha livre escolha. Adão podia escolher. Gênesis capítulo 2, 16 e 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Se Deus deu um mandamento, então havia a possibilidade de obediência ou desobediência. Por que Deus vai falar, olha, de toda a árvore do jardim pode comer livremente, mas dessa árvore você não vai comer? Para que Deus vai dar esta ordem se ele vai obrigar a não comer ou se ele vai obrigar a comer? Entende? Então o homem era mutável. O homem podia mudar. E para mudar, é só ele desobedecer comendo do fruto. Ele podia permanecer em fidelidade ou podia ser infiel. O pecado alterou a condição humana. Capítulo 3, versos 6 e 7. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, tomou do seu fruto e comeu. Depois do pecado entrou a vergonha, medo, separação e morte espiritual. O homem mudou o seu interior. O homem perdeu a glória original. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é um dos textos mais fortes para sustentar a sua tese. Né? Se você defende isso. O homem caiu a sua condição espiritual. Porque a expressão destituído da glória aponta para a perda da comunhão em Adão. E eu estou defendendo isso porque eu acredito justamente assim. Porque todos os textos eles corroboram para essa ideia. Os outros textos, praticamente, eu tenho que forçar uma ideia. Não, todos são filhos de Deus, toda a criação é. Mas não tem como defender isso. A imagem de Deus foi afetada pela queda. A imagem não foi destruída totalmente, mas foi corrompida. Gênesis capítulo 5, verso 3. E gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem. Agora o texto enfatiza que a imagem de Adão caída, o pecado passou à humanidade. Ou seja, se todos os homens foram destituídos da glória, agora se repare no começo de tudo. Quando Deus criou Adão, ele falou para Jesus, o pai falou para o filho, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Mas agora quando Adão tem um filho, fala que Adão gerou um filho, a sua semelhança. Ou seja, o filho de Adão é a semelhança de Adão. Não tem nada mais a ver com Deus. Olha a dura realidade. Ah, mas Paulo, você está enganado. Não, Romanos 3,23. Todos estão destituídos da glória. Ou seja, a imagem, agora o filho de Adão é a imagem e semelhança dele. Porque o ser humano perdeu a glória. Perdeu o direito de estar na presença de Deus. Perdeu a imagem e a semelhança. Ou seja, não tem como agora Adão caído ser igual a Deus. Por acaso Deus seria caído? Por acaso Deus seria mau? Por acaso Deus errou? Por acaso Deus mudou? Não, quem mudou foi o homem. Então quando houve a queda, perdeu a imagem e a semelhança. Perdemos. Esse é o objetivo do cristianismo. Recuperar a imagem e semelhança. Porque lá o homem perdeu. Temos que recuperar o direito de voltar ao paraíso que Adão perdeu. O homem natural tornou-se inclinado ao pecado. Romanos 5, verso 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Em pecado me concebeu minha mãe.
Efésios capítulo 2, verso 3. Éramos por naturezas filhos da ira. Olha, não é todo mundo filho de Deus. Não precisa fazer nada, todo mundo é imagem e semelhança, todo mundo queira que não queira, é filho de Deus. Mas aqui o verso diz, éramos por natureza filhos da ira. A nossa natureza é filho da ira. Depois da queda, não tem jeito, ou você recupera por Cristo, ou você não é. Cristo veio para restaurar aquilo que Adão perdeu. Essa é a missão de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Palavras de apóstolo Paulo. Ou seja, Adão é uma alma que viveu. É uma alma vivente. Mas Jesus vivifica. Jesus é chamado o último Adão, porque veio restaurar aquilo que o primeiro perdeu. Então o Adão perfeito não é o primeiro Adão, é o segundo. Cristo restaura a imagem de Deus no homem. Romanos 8, 29. Para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha aí, ó. Não perdemos a imagem, Paulo. Ou sei lá com o que você vai falar e a pessoa não acredita que perdemos a imagem de Deus. Porque todo mundo é imagem e semelhança de Deus. Não perdemos a imagem. Então por que a carta de Romanos capítulo 8, 29 fala? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Se a gente tem que ser conforme à imagem do Filho de Deus, é porque a gente perdeu. A gente tem que recuperar. É porque a gente tem que restaurar. Se a gente é filho por adoção, é porque a gente foi destituído de ser filho de Deus. A gente perdeu o direito de ser chamado filho. Porque Jesus teve que voltar para vir adotar, para o Pai adotar novamente. Colossenses capítulo 3, verso 10. E vós vestiste de novo o homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E vós vestistes de novo o homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Segundo Coríntios capítulo 3, verso 18, somos transformados de glória em glória. A restauração da Imago Dei acontece progressivamente em Cristo. Para você recuperar a imagem e semelhança, é só Cristo, é só em Cristo. A restauração completa acontecerá na ressurreição. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso. Ou seja, a imagem e a semelhança perfeita, imutável, incorruptível. O homem não vai poder mudar mais. Vai ser o juízo final. É só na ressurreição. Quando ressuscitarmos com o corpo ressurreto. E Cristo já deu o exemplo de como vai ser. Morrer para o pecado. Ressuscitou ao terceiro dia com o corpo ressurreto. 1 João capítulo 3, verso 2. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Aqui está a consumação da restauração. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Ué, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele? Então é porque a gente tem que recuperar a imagem e a semelhança. A imagem e a semelhança é pensar como Deus. Raciocinar como Deus. Ser incapaz de mudar. Entender o que é mal e que isso não é para mim e não fazer mais. Ser incapaz de mudar novamente. Fazer o que é bom. Alguns escritores cristãos, Agostinho, para continuar defendendo esta mesma ideia, Deus criou o homem bom. Deus criou o homem bom. Perfeito, não imutável, mas perfeito que ele era bom. Mas mutável. O homem podia mutar. O homem podia mudar. Pela própria vontade dele. Ou seja, não é porque Satanás falou para comer do fruto que ele poderia dizer, eu não quero. Ele tinha vontade. Não era um robô. Não, você é obrigado a comer. É a mesma coisa que alguém vai te oferecer alguma coisa, você não é obrigado a aceitar. Você tem vontade. Nós temos vontade. E essa vontade, ela não foi colocada em nós depois da queda. Essa vontade, até antes da queda, Adão tinha. Ele não conhecia o que era mal, porque ainda não tinha feito o que era mal. Mas ele podia fazer. Entendeu? Ele podia fazer, ele podia escolher. Quando Deus deu a ordem, não coma dessa árvore, ele podia comer. Ele podia ir lá e pegar. Entendeu? O homem era mutável, o homem podia mudar.
Entende? Então o homem, ele perdeu, quando ele desobedeceu, ele perdeu a imagem e semelhança, porque Deus, sabendo o que é mal, ele não faz. Entende? Mas o homem escolheu fazer o que é incorreto. Irineu de Lyon. O homem foi criado livre e o senhor de si mesmo, podendo obedecer ou desobedecer a Deus. John Wesley. Adão foi criado santo e feliz, mas não imutavelmente santo. Ou seja, ele era santo, mas ele podia deixar de ser santo. C.S. Lewis. O livre-arbítrio, embora torne o mal possível, também é o que torna possível qualquer amor ou bondade. Ou seja, o ato de você poder escolher também torna um amor real, a bondade real. A.W. Tozer. O homem foi feito à imagem de Deus, mas o pecado deformou essa imagem. Somos deformados. Não porque Deus fez assim, mas porque desobedecemos. Porque Adão desobedeceu. Porque Eva desobedeceu. Watchman Nee. A queda não destruiu completamente a imagem de Deus no homem, mas corrompeu-o profundamente. Deus criou o homem bom. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem não era imutável. Adão possuía capacidade de escolha. O pecado alterou a sua natureza espiritual. O homem perdeu a glória e a comunhão. Toda a humanidade herdou essa condição caída. Cristo veio como o último Adão para restaurar isso que a gente perdeu. Em Cristo começa a restauração da imagem de Deus. Somos corrompidos. Cristo vem tirar essa corrupção, vamos dizer assim. A restauração completa ocorrerá na ressurreição. Corpo ressurreto, corpo transformado. Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. O primeiro Adão levou a humanidade à queda, o último Adão, Jesus Cristo, conduz ao homem novamente à vida e à glória e à restauração da imagem de Deus. E aqui, ó, a gente volta pro texto, a gente vai lá para o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, 13 e 14. O que o texto do apóstolo Paulo a Timóteo diz? Porque o primeiro foi formado Adão. Primeiro foi formado Adão. Depois que foi feito Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O que quer dizer isso aqui? O que quer dizer esse texto? Porque o primeiro que foi formado foi Adão. Depois foi feito Eva. Adão não foi enganado. Se Adão não foi enganado, Adão sabia o que era correto, Adão sabia o que Deus tinha dito, ele sabia o que era correto a se fazer, mas mesmo assim ele decidiu desobedecer, confirmando a tese que eu estou falando. Adão desobedeceu deliberadamente por livre e espontânea vontade. O que torna até o pecado de Adão pior que Eva. Porque Eva talvez não tivesse escutado presencialmente o que Deus havia falado para Adão. Porque Eva foi feita depois. Adão escutou a ordem. Adão ia ter a obrigação de falar para Eva, passar para Eva o ensinamento do que ele ouviu diretamente de Deus. Então ele não foi enganado. Ele escolheu por livre e espontânea vontade desobedecer, provando que Adão podia mudar, que Adão era perfeito, mas ele podia se tornar imperfeito. Ele podia mudar porque ele era imutável, porque ele não era imutável. Imutável é só Deus. Ele tinha capacidade de mudar. Então não era um robô, tinha escolha. E quando ele escolhe o mal, ele perde a imagem e a semelhança, porque Deus não muda, mas o homem mudou. Se corrompeu a imagem de Deus. Uma imagem corrompida, porque muita gente vai questionar. Continua sendo a imagem e semelhança de Deus, porém uma imagem corrompida, uma imagem caída. Mas uma imagem caída não é igual. Uma imagem caída é diferente. Uma imagem caída é diferente. Uma imagem caída não é semelhante. Então logo não é a imagem e a semelhança de Deus criada no sexto dia. Não é a mesma. Para ser a mesma, temos que recuperar isso. Temos que recuperar a essência. Eva foi enganada pela serpente. Adão tinha consciência do que estava fazendo. Adão tinha consciência do que estava fazendo. Ou seja, ele sabia que não era para fazer.
Ele fez porque ele quis. Escolheu por livre e espontânea vontade. Adão escolheu desobedecer. Não foi Deus que obrigou. Não, você vai me desobedecer e pronto. Deus sabia. Deus só decidiu permitir. Porque se Deus decidir não permitir, não acontece nada. Não ia ter história, não ia ter nada. Se Deus decide, não quero fazer nada. Só acontece uma história porque Deus decidiu escrever uma história. E nessa história ele decidiu que os seus personagens vão ter suas próprias decisões, sem precisar ficar decretando tudo que a pessoa vai fazer. Houve uma decisão voluntária. Isso reforça exatamente essa tese. Isso reforça exatamente essa tese. Adão possuía livre escolha. Ele era mutável, ou seja, pode mudar. Podia obedecer ou desobedecer. Não era um ser imutável como Deus. Aí Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, tomou do fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, a mulher que foi enganada. Se tem alguém mais culpado nessa história, tem gente que fala que Eva é mais culpada, porque ela que foi enganada, o homem não foi enganado. Eu já vi pessoas lendo o texto de Timóteo falando que Eva é mais culpada porque é ela que foi enganada. Mas o homem é mais culpado. Isso só traz mais culpa para o homem. Para nós também, como líder espiritual da casa, como cabeça, quando nós vemos a nossa família cair em transgressão, porque a culpa maior é sempre do homem. O homem é responsável. Agora eu falo do homem do gênero masculino mesmo. O homem como cabeça é o principal responsável. Adão foi o principal responsável pela queda, porque ele não foi enganado. Ele escolheu desobedecer, sabendo o que era correto fazer. Eva não sabia. Eva não escutou diretamente de Deus. Foi Adão que escutou diretamente de Deus. Eva foi feita depois. Então a culpa é do homem. Adão. Por um homem. Eu sei que quando a Bíblia fala homem e mulher sem exceção, mas aqui estou falando justamente do homem. A Bíblia fala justamente do homem. Por um homem entrou o pecado no mundo. Não fala o homem e a mulher. Por um homem. Literalmente. Gênero masculino. Responsabilidade do homem. Então veio um homem chamado Jesus Cristo e tira o pecado do mundo, porque o responsável foi o primeiro Adão. O responsável não foi Eva. Eu já vi gente lendo o texto e falando que Eva foi enganada, então ela é mais culpada. A culpa é da mulher. Adão, ali ele só se... Não! Não! O homem é culpado. Mais que a mulher. Se podemos dizer assim. Eva foi seduzida pela serpente. Isso não tira a culpa de Eva. Não tira a culpa dela. Porque ela também recebeu algo. Ela também tinha inteligência para saber se Deus falou que não. Porque ela também ouviu. Não sei se por diretamente ou indiretamente através de Adão ensinamento. Pois ela sabia também da verdade. Mas o fato é que a responsabilidade era de Adão. O líder, o cabeça era Adão. Adão recebeu diretamente dela. Ele não foi enganado da mesma maneira. Ele participou consciente. Ele sabia que era errado, mas mesmo assim escolheu ajudar a tua esposa na desobediência. Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Por um homem. Não está falando por Eva. Não está falando por mulher. Por um homem. O cabeça. Tem gente que fala que Deus é machista. Mas Deus responsabiliza. Mesmo que o primeiro Eva foi enganada. Eva errou primeiro. Mas a culpa é de Adão. Porque Adão é responsável por ela. Adão é o cabeça. Paulo coloca a responsabilidade principal sobre Adão, porque ele escolheu o consciente. Oséias capítulo 6, verso 7. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Aqui Adão aparece como alguém que violou deliberadamente
aliança. Deus não criou Adão como um robô espiritual incapaz de decidir. Deus o criou santo, bom e em comunhão com ele, mas com a capacidade de escolher. O pecado entrou porque Adão escolheu voluntariamente desobedecer. A queda mostra que o homem era mutável e a redenção em Cristo mostra que Deus deseja restaurar aquilo que foi perdido no Éden. Se Deus, se Deus, o Pai e o Filho, quer restaurar, é porque a gente perdeu alguma coisa. É porque algo precisa ser restaurado. Então essa é a mensagem sobre o que o pecado fez com a humanidade.